Ageu 2:4. Convido os irmãos para lermos a uma só voz, nos colocando de pé, em reverência à palavra. Vamos a uma só voz? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Vamos assentar, irmãos. Eu queria perguntar para você, pensando na palavra que lemos, Ageu 2:4, onde o Senhor nos manda ser fortes, onde o Senhor nos manda trabalhar, onde o Senhor promete ser conosco. Então eu queria perguntar quais são os seus projetos de vida, onde você quer chegar, o que você pensa em alcançar na sua vida. Porque nós temos que ter sonhos, irmãos, temos que ter projetos. Nosso Deus é um Deus grande, poderoso, um Deus eterno, um Deus tremendo. E Ele nos desafia na palavra a sonhar. Ele nos desafia na palavra a acreditar no seu poder, na sua bondade, na sua misericórdia. E se nós podemos fazer sonhos em tantas áreas da vida, como por exemplo na vida profissional, na vida acadêmica, na vida familiar. Amados, existe uma área em que nós podemos e devemos sonhar. Podemos e devemos planejar, sabendo que Deus está no controle, e que Deus vai abençoar, e que Deus vai nos orientar, e que Deus vai confirmar a sua palavra. Que área é essa? Alguém lembra da palavra de manhã? A vida espiritual. Irmãos, é daí que emana tudo na sua vida. Se você der mais valor para a área profissional, acadêmica ou familiar e deixar a vida espiritual por último, você está perdido. Não inverta os valores, irmão. Primeiramente Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, meu querido irmão e irmã, vamos agora mudar um pouquinho aquelas perguntinhas de reflexão. Quais são os seus projetos de vida espiritual? Onde você gostaria de chegar na sua vida espiritual? Quais são as suas aspirações na sua vida espiritual? Muda um pouco o foco, não é? Vamos trazer o foco para a palavra, para o principal da nossa existência. E eu pergunto mais uma coisa, porque eu sei que você certamente fez compromissos com Deus no início do ano passado, ou melhor, desse ano, de 2013, que ainda não acabou. E você, durante toda a sua existência, assim como eu e todos os servos de Deus, fazemos promessas para Deus. Eu pergunto, você tem cumprido os compromissos que você assumiu perante Deus? Hoje de manhã a gente refletia sobre isso, não é? Se a gente valoriza tanto a opinião de um chefe do trabalho ou de um patrão, e se a gente valoriza tanto as notas lá da faculdade ou do colégio, porque senão vai ficar de DP, ou então não vai passar, não vai obter o diploma. Por que muitas vezes para Deus nós damos somente o resto, irmãos? As migalhas, o que sobra. Por que muitas vezes para Deus, no trabalho do Senhor e na vida espiritual, a gente fala, se der eu vou lá. Se der o quê? Vontade, se der ânimo, se der coragem. Se der eu vou lá, se der eu faço, se der eu evangelizo, se der eu leio a Bíblia, se der eu oro. Sempre assim, a gente vai deixando para depois. Por que será? Isso é o mais importante da nossa existência. Mas às vezes parece que nós passamos um pouco de tempo apagando alguns incêndios, alguns focos de incêndio. Então quando surge um problema, a gente corre com um balde d'água lá para apagar o incêndio. Quando na verdade nós deveríamos prever os incêndios e não deixar que eles acontecessem. E o duro é quando alguém joga gasolina em vez de água, né? Tem um pastor lá de Indaiatuba, que já está aposentado, já velhinho, ele diz o seguinte, tem 3 coisas que nós temos que aprender a fazer. Que é engolir sapos, ajuntar pedaços e apagar incêndios. Muitas vezes nós temos que apagar incêndios. Então não jogue gasolina, não jogue querosene, álcool, jogue água, apague o incêndio. Apague, mas já esteja atento. Vão surgir novos focos, poderão surgir novos focos de incêndio.
de problemas, de lutas, de tribulações, mas se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, irmãos, será o melhor ano da nossa vida. Esse é o melhor projeto de vida que você pode fazer. É colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e fazer projetos, e construir sonhos, e orar por isso, e batalhar por isso, e dar o seu sangue por isso, e seu esforço por isso, e Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar. Quando nós lemos esse texto, irmãos, de Ageu 2,4, nós lemos apenas um versículo, porque é o ponto central da mensagem. Mas se você quiser ler o livro de Ageu, são 2 folhas apenas, você lê rapidinho. É preciso sintonizar. O que está acontecendo aqui? Bem, os judeus haviam retornado do exílio sobre o decreto de Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. E eles iniciaram a reconstrução do templo. Mas começaram a surgir oposições. Situações foram desencorajando eles. E aquele projeto de reconstrução do templo ficou parado durante 16 anos. Isso está lá registrado em Esdras, capítulo 4, de 1 a 4. E a mensagem de Ageu e de Zacarias também, que é o próximo livro, está dentro desse contexto da reconstrução do templo. E quando a gente lê esses 2 profetas menores, a gente vê o apelo de Deus, a chamada de Deus para que eles retomassem a obra da reconstrução do templo. Ora, irmãos, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o santuário do Espírito Santo. Amém? Todo mundo lembra? Amém? Você que lê sabe. Vós sois santuário do Espírito Santo. O que é isso? Nós somos um templo. Somos um altar, somos uma igrejinha, aqui dentro tem um altar. E nesse altar está o Espírito Santo de Deus, trabalhando em nós, reconstruindo a gente, consertando a gente, tapando as brechas, curando as feridas, sarando os machucados da gente, tirando as imperfeições. Deus prometeu nos fortalecer e permanecer do nosso lado. Nesse texto e em tantos outros textos, o Senhor promete estar conosco. Palavras do Senhor Jesus, momentos antes dele partir, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Então, meu querido irmão, irmã, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos de vida. Não desanime daquilo que você sonhou um dia realizar para o Senhor. Não desista da obra de Deus. Não desista da evangelização. Não desista da oração. Não desista da sua família. Não desista do seu projeto de ler a Bíblia toda, de conhecer esse livro. Não desista do seu projeto de orar todos os dias. Não desista do seu projeto de ser um evangelizador, de ser usado por Deus na palavra. Não desista dos seus sonhos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem sonho. Porque quem não tem sonho, parece que parou no tempo, estacionou no tempo. Quem não tem nenhum projeto de vida, parece que desistiu de viver, desistiu da própria vida. Mas quando a gente está sintonizado com a palavra, irmãos, a Bíblia diz: ainda na velhice darão frutos. Ou seja, não desistirão dos seus sonhos. Amém, amados? Você está entendendo a palavra, amém? Pois bem, vamos ver o que Deus nos fala aqui nesse texto de Ageu, para a gente conseguir cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Lembre, aquele povo tinha diante de si um templo para ser reconstruído. Ficou parado 16 anos. E Deus levanta o profeta Ageu e fala então para eles essa mensagem. Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor diz para o povo ser o que, irmãos? Fortes. Ser forte, irmãos, aqui no original bíblico, significa esforça-te. Veja, muitos poderiam dizer: peraí, mas eu não sou nenhum Anderson Silva, não sou nenhum Vitor Belfort, eu sou fraquinho, sou magrelo, né? Não sou forte. Calma, irmão, não é disso que Deus está falando, não. Deus está falando de ser forte espiritualmente. Deus está falando da força interior que há dentro de nós, que é o Espírito de Deus que nos fortalece. Essa força, mas espera aí, se a força vem dele, por que Ele manda eu ser forte? Então veja, o original bíblico do ser forte poderia ser traduzido por esforça-te. Quando nos esforçamos, a força aparece. Quando nos esforçamos, o poder vem. Quando nos esforçamos, Deus nos ajuda.
e nos capacita. Mas se nós não nos esforçarmos, nós não seremos fortes. E um outro significado da palavra no original aqui do forte é corajoso. Talvez alguém até tenha uma versão bíblica na NVI, Nova Versão Internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, que poderá aparecer aí, sejam corajosos. É também o significado desse termo. Então nós podemos deduzir, por inferência, analisando o sentido básico da palavra ser forte, preste bem atenção, que quem não se esforça é medroso. Porque ser forte ou esforçar-se é ser corajoso. Corajoso para matar barata, irmão? Corajoso para matar rato? Tem gente que tem medo até de rato e barata, né? Uma certa fobia. Eu até gosto de lembrar situações, né? Parecia uma barata lá e a criança morria de medo de barata, subia nas cadeiras, subia no sofá, e um dia eu falei assim, pega o chinelo e mata. Vai em cima e mata. E aquele menino foi, matou a barata, se sentiu poderoso, matei a barata. Glória a Deus, você venceu. Pode ser uma baratinha desse tamanhozinho. Pode ser um problema pequenininho que trava uma pessoa, que desencoraja uma pessoa. Há situações em que a gente se sente tão forte para fazer a vontade de Deus, e aí acontece algo, como uma seta maligna, como uma obra de Satanás, um pequeno probleminha, gera uma grande fornalha, um grande incêndio, uma grande situação que para tudo. E a Bíblia nos fala em Tiago que há palavras que são como uma fagulha, que podem fazer uma floresta inteira pegar fogo. Então, irmãos, ser fortes é o mesmo que esforçar-se, é o mesmo que ser corajoso. E Deus está dando ênfase nisso. Então, nesse contexto, irmãos, nós temos que nos esforçar e temos que ter coragem. O ano se aproxima, as lutas estão aí diante de nós. E só Deus sabe as lutas que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Mas o Senhor diz na palavra, nesse texto, que todos ali deveriam ser fortes. Veja, Zorobabel representava ali a família real, as autoridades reais. Josué, filho de Josadaque, representava a família sacerdotal, os líderes espirituais do templo. E mais adiante, o Senhor vai dizer de todas as famílias, de todos os povos, deveriam ser fortes. Diz aqui a palavra, e tu, todo o povo da terra. Então, irmãos, Deus quer que todos nós sejamos fortes. Os oficiais da igreja, os líderes de departamentos, você que ainda não assumiu nenhum cargo, você que está caminhando na fé, o pessoal do louvor, o departamento feminino, masculino. Deus quer que todos nós sejamos fortes. A Bíblia conta a história de um jovem, um menino, que foi mais forte, mais corajoso que todo o exército de Israel e que matou um gigante pela fé, Davi. E você que conhece a Bíblia sabe bem a história. Todos se amedrontaram, todos ficaram desencorajados, todos tinham medo de enfrentar aquela situação. Mas Deus falou com Davi, Deus tocou no coração de Davi. E quando Davi se aproxima de Golias, Golias diz para ele, eu sou algum cão? Eu sou algum cão para vir um menino me matar? E Davi respondeu, olha, eu vou na força do meu Deus. Irmão, vai na força do Senhor. Quando nós falamos da obra de Deus nos nossos dias, irmãos, nós não estamos falando de grandes realizações. Ainda que se Deus quiser nos ajudar a chegar em grandes realizações, amém. Mas isso pertence a Deus. Deus é que sabe aonde nós vamos chegar, quantos dias de vida teremos, quantas almas conquistaremos, quantas igrejas fundaremos, quantos missionários a igreja da Vila Gerte vai manter. Só Deus sabe, irmãos. Mas cabe a nós sonhar os sonhos de Deus e lutar pelos sonhos de Deus e, amados, nos esforçarmos pelo básico, o básico da vida cristã, que muitas vezes é desprezado. Nós temos que ser fortes, por exemplo, irmãos, para amar a Deus. Tem situações na nossa vida que nós não vamos ter nenhum outro argumento para definir a nossa atitude, exceto o nosso amor a Deus. E se não for por amor a Deus, diz a palavra de Deus, que perde o seu valor. Perde o seu valor. Nós temos que
ser fortes para amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, amar a família, amar a igreja, as pessoas em geral. Temos que ser fortes para nos lançarmos ao conhecimento das Escrituras, que é tão desprezado em nossos dias, irmãos. Nós vivemos diante de um país que diz aí que tem 50 milhões de evangélicos. Mas será que tem mesmo? E dessa multidão toda que se agrega em muitas igrejas, será que esse povo conhece a Bíblia? Será que esse povo conhece a palavra de Deus mesmo? Quando estão em busca do sal ungido, da rosa consagrada, ou do culto do descarrego, ou do lencinho santo? Pelo amor! Que confusão é essa, irmãos? Um povo que está se afastando da simplicidade da palavra de Deus. Nós temos que ser fortes, irmãos, para buscar a presença do Espírito Santo. Quantas vezes você orou em 2013 pedindo, Pai querido, me enche do Espírito Santo? Quantas vezes você pediu, Pai querido, me toca com as brasas vivas do altar? Assim como o Senhor tocou Isaías. Capacita-me, Senhor. Me unge com teu poder, Senhor. Mais do que ouro, mais do que prata, mais do que pedras preciosas ou dinheiro. Eu quero o Senhor no meu coração. Quantas vezes você pediu isso para Deus? Sabe, irmãos, temos que ser fortes para buscar o Espírito Santo. Porque quando a gente fala, não, esse ano eu vou me dedicar. O diabo olha e fala, vamos ver. Agora é que a briga começa. Você espera para ver, as situações surgirão em que você talvez vai se sentir desanimado para vir numa escola dominical, ou num culto de louvor, até com Santa Ceia, qualquer bobeirinha. E o diabo vai falar para você, fica em casa. E culto de quarta-feira então? E vigília? E reunião de oração? Irmãos, nós temos que ser mais fortes. Se nós queremos ver o poder de Deus em ação, se nós queremos ver essa igreja crescer, se nós queremos ver a próxima geração permanecer na casa de Deus, nós temos que ser fortes, irmãos. Fortes para buscar a Deus, fortes para dar continuidade num projeto que vem sendo trazido pelo Senhor há 50 anos. Aqui, quando essa igreja foi fundada. E esse ano é o ano do jubileu de ouro. 50 anos. E às vezes foram mostradas fotos aqui que depois eu comentei com os irmãos. Puxa vida, como a igreja era cheia naquela época. Tinha gente em pé ali, ó, atrás nos bancos, os bancos repletos, a galeria cheia. Nós temos que ser fortes, irmãos, para completar a obra de Deus em nossos dias. Nós temos diante de nós um mundo gemendo, um mundo sem Deus, um mundo sem Cristo, um mundo que está indo para o inferno. E nós não podemos desistir da obra do Senhor, não podemos ficar parados olhando enquanto o diabo está se levantando e atacando a igreja, e tentando destruir a igreja. E tem crente desistindo do estudo da palavra, irmão. Qual é o seu projeto para 2014? Qual é o seu sonho de vida espiritual? O que poderia nos parar, irmãos? O que pode parar um crente, um servo de Deus cheio do Espírito Santo? O que pode parar um filho de Deus lavado e remido, comprado pelo sangue de Cristo, irmãos? Tem dois inimigos aqui dentro de nós que podem nos parar. O nosso medo e o nosso orgulho. O nosso medo, irmãos, nos leva à paralisia. O nosso medo nos leva ao acovardamento espiritual. O nosso medo nos leva ao desânimo. Quando o Senhor Jesus falou com Pedro, e Pedro falou, Senhor, posso ir ter contigo? E ele foi. E depois Pedro começou a afundar. E numa outra situação, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e pensaram tratar-se de um fantasma, compare, nas duas passagens Jesus disse, por que temestes, homens de pequena fé? Por que duvidastes? A dúvida nos leva ao medo. E o medo espiritual, irmãos, é fraqueza. Veja, a palavra está dizendo em Ageu, seja forte, seja corajoso. Então não é medo de bichinho, não é medo de inseto, não é medo do escuro, não é medo de prudência, não é medo espiritual. E esse medo espiritual se manifesta na nossa paralisia. O outro grande inimigo que nós temos que vencer da nossa alma é nosso orgulho. Porque quando a gente se lança na obra de Deus, nosso orgulho é testado imediatamente. Vão surgir pequenas situações onde você vai ser testado e você vai ser provado e você vai ter que pôr a humildade em prática para vencer o orgulho, senão você para tudo. São pequenos comentários, talvez alguma crítica que alguém fez. Será que nesse ano 2013, você que estava se esforçando, ouviu uma crítica e pensou em largar a mão de tudo?
Veja, irmãos, como isso é comum, como isso acontece. Mas nós temos que vencer o nosso orgulho, vencer o nosso medo na força do Senhor. Quando o Senhor diz para eles serem fortes, irmãos, quando o Senhor diz para eles se lançarem naquela obra com coragem, não é a força do homem, não é a força humana, não é a força que vem de Deus. E nós temos que, amados, buscar forças em Deus, para que nós possamos vencer tudo, como diz a palavra, e permanecer inabaláveis. Então, meu querido irmão, o que você pegou para fazer diante de Deus? Qual área você assumiu diante do Senhor aqui na igreja? Você tem cumprido? Veja, o povo ficou lá parado 16 anos. E o Senhor vem e fala para eles, olha, está faltando coragem. Está faltando esforço. Sejam fortes. Sejam corajosos, porque eu sou convosco. E ele diz ainda aqui no versículo 4, trabalhai. Trabalhem. É o que Deus está dizendo para nós hoje. Trabalhe. Seja forte. Se esforce. Seja corajoso e trabalhe. Trabalhar, irmãos, nos faz pensar então nos nossos dons e talentos. O que Deus deu para você, irmão? Qual a ferramenta que Ele te deu? Ferramenta, pastor? Que ferramenta? O que o senhor está falando aí? Mas você não sabia? Quando você aceitou Jesus, você ganhou uma caixa de ferramentas, uma maletinha. Só que você tem que abrir essa malinha, essa caixa de ferramentas, para saber quais são os dons e talentos que Deus já te deu. Se você não pôr as mãos na obra de Deus, se você não começar a fazer alguma coisa, talvez você nunca descubra quais ferramentas são essas. E o pior é quando a pessoa já sabe o que Deus lhe capacitou, lhe concedeu, e a pessoa não quer fazer a obra. Aí é pior, né? Está enterrando o talento. Então, muito cuidado, meu querido. Trabalhe. Como trabalhar? Com os 12 talentos que Deus te concedeu. Amém, irmãos? Põe em prática. Comece a ser um vaso usado por Deus na igreja. E se você não sabe nada a respeito disso, mas quer ser um vaso usado por Deus, procura o pastor Paulo. O que tem para eu fazer aí? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu quero ajudar, eu quero trabalhar na igreja. Amém. Glória a Deus. Se Deus tocar o seu coração, meu querido, e se você se conscientizar dessa necessidade, não precisa esperar um anjo vir falar com você, faça isso, arregace as mangas, trabalhe. Mas, irmãos, o nosso trabalho começa na nossa presença. Faz um voto a Deus, irmão. Em 2014 eu não vou perder nenhum culto, nenhuma escola dominical. Sabe por quê? O domingo é do Senhor. A não ser se tiver algum enfermeiro, médico, corpo de bombeiro, polícia, é diferente. Mas o domingo não é teu, meu amado. O domingo é do Senhor. Leia a palavra. A palavra diz, o meu dia vocês vão consagrar para mim. Faz um voto. Senhor, nesse ano de 2014 não vou faltar nenhum culto e nenhuma escola dominical. Exceto se for viajar, exceto se alguém ficar doente em casa, motivo de força maior. Deus vai entender, claro. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas certa vez o irmão tirou férias, viajou. Eu falei, irmão, foi na igreja? Não. Por quê? Um mês sem ir na igreja? Um mês, pastor. Por quê? Eu estava de férias. Eu falei, irmão, misericórdia, lá onde você foi não tinha igreja? Vou te ensinar, vai na internet, escreve lá google.com.br, põe Igreja Presbiteriana em... Você vai encontrar uma lista, irmão. Uma lista. Ou então pega o telefone, diz com 02, fala, igreja Presbiteriana aqui da cidade, onde é? Meu querido irmão, irmã, não tem desculpa para não ir na igreja, no domingo. Exceto o motivo de força maior, claro. Mas se você puder, irmão, o culto de quarta-feira está precisando de você. Eu sei que muitas vezes é difícil, irmãos, de comparecer, mas um ano inteiro sem você vir nenhuma quarta-feira, olha, me desculpe, eu acho que você pisou na bola. Porque pelo menos um mês de férias você teve. E mais, leve os seus filhos aos trabalhos, todos. Nós tivemos o coral infantil, estava uma bênção. Aí depois a professora veio falar, pastor, se essas crianças viessem todo domingo, hein, ia encher a escola dominical, é verdade. Cadê as crianças? A palavra de Deus nos diz em Mateus 25:30, daquele servo que enterrou o talento. E a Bíblia diz que ele foi lançado num lugar onde há fogo e ranger de dentes. Alguém sabe que lugar é esse? É o inferno, irmão. Não sou eu que está dizendo. É a Bíblia. Se fosse eu, poderia levar uma bronca depois dos presbíteros, né? De qualquer irmão, irmã, pastor, o senhor falou antibíblico. Mas está na Bíblia, Mateus 25:30. Cuidado, irmão. Aquele servo da parábola nem convertido era, então. Deduzimos por A mais B.
Quem enterra talento, irmão, talvez nem tenha se convertido ainda. Pastor, mas o senhor está dizendo que pode ter crente não convertido? Não sou eu, é a Bíblia. O joio está no meio do trigo. Ser membro de igreja não salva ninguém. Tomar Santa Ceia não salva ninguém. Fazer obras não salva ninguém. O que salva é ter o seu nome escrito no livro da vida. O que salva é você ter realmente passado pela lavagem do sangue de Cristo, pela purificação do sangue de Jesus, pela conversão. E por isso, irmãos, que eu repito, a gente tem que aceitar Jesus quantas vezes for necessário. Surgiu uma dúvida, ora de novo. Passou por uma crise, ora de novo. Consagra de novo. Busca de novo. Como o nosso grupo Plenitude cantou e o Renan falou, Deus nos ajuda. Deus nos capacita. Deus nos chamou para a sua glória. Então, amado, 2013 pode ter sido um ano de muitas dificuldades. Pode ter sido um ano de muitas batalhas. Pode ter sido um ano onde você sofreu bastante. Mas lembre, a graça de Deus está presente todo o tempo com a gente. Amém, irmãos? Se não fosse a misericórdia, a gente não estava aqui. E nós podemos olhar para frente, olhar para um novo ano que se inicia e refazer nossos projetos e falar, bom, até aqui eu fiz assim, mas daqui para frente eu vou mudar alguma coisa. Eu vou ler esse livro todo porque ele é o mandamento do Senhor, é a herança do Senhor. É uma vergonha eu ser crente e não conhecer a Bíblia. Uma vergonha, viu, irmão? Se você não conhece a Bíblia ainda, meu pai, começa. O boletinho dessa semana começou uma leitura em conjunto. O que vai acontecer, irmãos? Nessa leitura em conjunto, Deus vai falar, Deus vai tocar corações, perguntas surgirão, mensagens surgirão. Tenta fazer essa leitura. Está no boletim de hoje. Toda semana, se Deus quiser, vai ter lá o plano de leitura. Você gasta de 10 a 15 minutos para fazer essa leitura. Não demora muito, não. Mas faz um propósito e vai até o final, irmão, e se esforça, porque isso é obra de reconstrução de Deus na tua vida, no teu coração, no seu lar, na sua vida espiritual. Pensa um pouquinho comigo, irmão. A obra do Senhor ou o Senhor da obra? Falta de conhecimento de Deus, irmãos, é a razão porque muitas vezes alguns crentes, alguns servos de Deus se desanimam no meio do caminho. Irmãos, Deus não é um conceito teológico. Deus não é um pensamento doutrinário. Deus não é uma instituição, uma igreja. Deus é o Rei dos Reis, irmãos. Ele é o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Conhecer a Deus, irmãos, faz toda a diferença na nossa caminhada. E quando eu falo de conhecer a Deus, não é apenas conhecer a parte bíblica e, digamos, teológica, teórica acerca dele. Conhecer a Deus é conviver com Ele, irmão. Conhecer a Deus é andar com Ele. Conhecer a Deus é ficar impressionado com a sua grandeza, com a sua beleza. Conhecer a Deus, irmãos, nos leva a buscar mais de Deus e amar mais a Deus. E quando eu amo mais a Deus, eu amo mais o livro de Deus, eu amo mais a casa de Deus. Eu amo tudo que é de Deus, o povo de Deus, a obra de Deus, porque eu amo a Deus. Não há como separar as duas coisas. O diabo tem roubado, irmãos, com sua astúcia, com a sua maldade, ele tem roubado o privilégio de muitas pessoas. Esse privilégio que é conhecer a Deus. Então ele engana e ele distorce a palavra de Deus nos corações. Como que ele faz isso? O diabo tenta colocar na mente das pessoas que Deus é para os domingos. Olha, o indo domingo na igreja já está bom demais. Irmão, é verdade. Às vezes é tão corrido a semana. Eu sei que é difícil. Eu já fui do transporte, logística. Eu sei que tem profissões que não dá. Mas, irmão, não estou falando de igreja. Estou falando de você buscar Deus na sua casa também. No seu carro também. No seu ambiente de trabalho também. Por que não? Trabalhar pensando em Deus. Então o diabo tenta colocar que Deus é para os domingos, a Bíblia é para os domingos, e os outros dias da semana são meus, os outros dias da semana eu que cuido disso. Mas, irmãos, Deus não está presente somente aqui dentro do templo, da igreja, nos cultos, Ele está em todo lugar, a toda hora. Então o inimigo usa essa estratégia. Outra estratégia que ele usa, irmãos, no sedentarismo do mundo moderno, ele parece que faz com que os afazeres e as preocupações aumentem. Então a pessoa tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para resolver, tanta coisa para ir atrás, que não, literalmente, não sobra tempo para Deus. Só que aí, nesse caso,
a charada já foi descoberta. Essa pessoa está dando para Deus o que sobra. Quando alguém falar não sobra tempo para Deus, já se denunciou automaticamente. Está dando para Deus o que sobra. Eu lembro um professor de seminário que falava assim: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Geralmente a gente dorme, né? Ele falava: então, estude. Não vou dizer para você ficar lendo e orando a Bíblia da meia-noite às 6 da manhã, mas tira meia hora. Tira meia horinha. Ninguém vai morrer se levantar meia hora mais cedo para orar e ler a Bíblia. E um culto doméstico, quanto tempo leva em média? 10 minutos? 15? Veja, irmãos, que às vezes a nossa indolência é tão grande que a gente dá para Deus o que sobra. Se der, eu vou na igreja. Se não der, eu não vou. Mas der o quê? Alguém machucou, está doente, o carro quebrou, houve um problema elétrico, uma pane, a caixa d'água estourou, vazou água para todo lado, uma enchente, uma inundação? Não. Então por que não deu? Não deu vontade. Não estava com vontade, não fui. Porque eu mando em mim. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Não é pastor, não é igreja, não é conselho, não é, nem Deus manda em mim. Eu faço o que eu quero, eu vou quando eu quero. Esse é a mente do homem moderno. Perceba que muitos crentes parecem que estão caminhando por esse lado. Na verdade, irmãos, Deus quer que nós o busquemos por prazer. Por prazer. Então, cuidado com os afazeres, o excesso de preocupações, e coloque Deus na sua agenda em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, assim como a gente coloca o dízimo em primeiro lugar. Eu acho que todo crente já passou por essa história do dízimo, não ter jeito de dar o dízimo, né? E aí aprende na igreja que o dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Então aqueles 10% eu tiro primeiro porque eu estou devolvendo para Deus. Aí começa a ter condições de dar o dízimo. Mas se não tirar o dízimo com prioridade, não vai sobrar. É a mesma coisa o tempo. Se nós não tirarmos o tempo para Deus, diariamente, para buscá-lo e dizer: Pai, eu te amo, Pai. Pai, estou aqui não para pedir coisas para ti. Posso até pedir, mas primeiramente, eu quero sentir a tua presença no meu coração, Pai. Eu quero sentir o Senhor aqui do meu lado, Pai. Pai, aconteceu isso comigo hoje. Pai querido, me ajuda, por favor, a vencer essa situação que eu estou vivendo. Se você está lutando contra o pecado, irmão, então lute de verdade. Seja forte, seja corajoso, para entrar na presença de Deus e falar com Ele a respeito disso. Porque tem certos assuntos que o inimigo não quer que a gente converse com Deus. Porque ele sabe que no momento que a gente conversar com Deus, virá a força, virá o poder, virá a transformação, virá uma renovação na sua vida. Então o inimigo tenta nos afastar dessa comunhão íntima e preciosa com Deus. Eu queria desafiar você, irmão, a buscar o Deus da obra primeiro. Porque você vai encontrar tempo, você vai encontrar forças, você vai encontrar ânimo para buscar a obra de Deus. E fazê-la com mais afinco, fazê-la com mais vontade. Há pessoas que às vezes dizem: olha, pastor, mas está tão difícil, porque há tanta coisa para mim fazer, que falta outras pessoas para ajudarem. Pois bem, irmão, eu queria dizer para você que está trabalhando bastante, o galardão está guardado lá no céu. Tenha certeza disso. E mais, a gente não faz a obra pensando só no galardão. Se bem que Jesus em Mateus 6,20 nos manda: ajuntai tesouros no céu. Mas a gente faz a obra de Deus por amor a Deus. A gente não faz obra de Deus para receber um elogio, um tapinha nas costas, um cartão no fim do ano, ou um nome escrito na parede. Misericórdia. A gente faz a obra porque Deus é Deus, né, irmãos? Amém? É por amor a Ele, querido, por gratidão. Então, quanto mais Deus der para você fazer, mais você tem que fazer com alegria, com vontade, com amor. Mas você tem que saber o seu limite também. Se você está vendo que não está dando para fazer determinadas coisas, procura o pastor da igreja. Pastor Paulo, não estou conseguindo fazer essa parte. E eu tenho certeza que você vai poder definir melhor as suas ações, as esferas de atuação dentro da casa de Deus, sem atrapalhar a sua família, sem atrapalhar o seu descanso, sem atrapalhar o seu tempo de lazer. Porque dá para fazer tudo isso, irmãos. Mas não seja centralizador. Reparta um pouquinho. Irmão, não seja centralizador. Tem mais pessoas que podem trabalhar. E se você está vendo isso, e se você está sendo uma pessoa que está muito você,
Tem uma hora que você tem que chegar e falar assim, olha, eu não vou poder assumir mais. Até aqui dá, daqui para frente não dá. Pastor, eu não posso assumir mais. Eu tenho certeza que tem alguém parado no banco esperando a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas se você for muito centralizador, acaba daí as pessoas podem até ter medo de tocar no assunto e você fica magoado. Que quem é muito centralizador é assim, puxa vida, eu fiz isso a vida inteira, estou servindo a Deus anos e anos nessa área. Lembra o filho pródigo que ficou? Tem o filho pródigo que partiu e voltou e tem o que ficou, né? O que ficou era o dodóizinho, o chorão. Eu estou aqui todo esse tempo, o senhor nunca me deu um cabritinho. E tem crente que é assim, eu estou aqui servindo a Deus tanto tempo nessa área, então ninguém vai pegar isso aqui. Irmão, para de bobeira. Faz o que você consegue fazer bem feito. E tenha coragem de passar a bola também. Para que outros cresçam também, outros façam a obra também. Mas lembra, irmãos, fazer a obra de Deus com coragem, com afinco, com força, provém de nós termos um tempo com o Senhor da obra. Não deixe de lado a sua comunhão com Deus por nada desse mundo, irmãos. E ele termina esse texto dizendo, eu sou convosco. Vamos colocar isso no coração, Deus está comigo. Deus me ajuda, Deus me capacita, Deus me carrega até nos braços se for preciso. E tudo seria inválido, irmão, se Ele não estivesse conosco. Porque Ele próprio diz, sem mim, nada podeis fazer. Isso traz conforto para a nossa alma, meus irmãos. Traz uma paz muito grande, uma sensação de segurança muito grande, que nos faz descansar, nos faz dar uma respirada, né? Tirar... Ai, que gostoso, Deus está comigo. Oh, glória, Deus me ajuda, Deus me capacita, Deus me fortalece, Deus me dá um novo ânimo, Deus me dá um novo amanhã, Deus me dá nova chance, Deus me dá nova força, Deus me renova, Deus me guia, Deus fala comigo, Deus faz com que eu ouça a sua voz, mas Ele fala muitas vezes aqui e aqui na mente, nos faz lembrar a palavra, nos faz sentir no coração a sua direção. Eu estou convosco. Mas, irmãos, isso não pode ser encarado para nós como mera religiosidade. Lembre do que foi falado nessa noite. É comunhão com o Senhor da obra. É estar com Ele. É viver com Ele, andar com Ele. E por isso nós temos que ser fortes, irmãos. O ano está acabando, o ano está começando. Você com certeza tem sonhos, projetos, desafios. Aplique essa palavra em todas as áreas. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida acadêmica, seja na família. Mas começa por onde, irmãos? Vamos falar mais alto um pouquinho? A vida espiritual. Seja corajoso, seja forte para buscar mais de Deus nesse ano que se aproxima. Mas começa hoje, não precisa esperar quarta-feira não, começa agora. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus nesse sentido? Vamos orar. Fale com Deus nesse momento, querido irmão, irmã. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que o Espírito Santo falou no seu coração. Seja forte. Seja corajoso. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não te desanimes. O Senhor nunca nos desamparará. O Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca nos deixará, querido. Porque a sua palavra é fiel. E Ele diz, eu estou com você todos os dias. Talvez você se pergunte, mas será que Ele estava comigo quando eu senti aquela dor no coração? Será que Ele estava comigo quando eu me senti desamparado? Eu digo sim. Sim. Ele viu tudo isso. Mas você talvez não acreditou que Ele estava ali do teu lado, por isso você não orou. Talvez você questionou a sua vontade, por isso você não o buscou. Talvez você acreditou mais no que você via e sentia do que na palavra dele, nele próprio. Mas hoje é um dia de você se renovar na presença de Deus.
Hoje é o dia de você buscar forças em Deus, porque você está vivo hoje. Não desperdice a oportunidade. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Busque a Deus nessa hora. Fale para Ele das suas dores, das suas dificuldades, dos seus dilemas, dos seus pecados, das suas fraquezas. E Ele fará de você um crente forte, um servo, uma serva forte, fortalecido no Senhor, encorajado no Senhor, e na força do seu poder, você vai continuar caminhando. Ore a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigado, Senhor, porque nós estamos terminando o ano, mas o ano está chegando, Pai. E nós olhando para trás, vemos quantos desafios nós vencemos, quantas batalhas, Pai, quantas lutas nós travamos. Talvez saímos feridos de algumas delas, talvez saímos mancando, machucados, talvez sangramos, e talvez alguns estejam ainda carregando no seu coração feridas, marcas e dores dessas lutas. Mas obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos trouxe na Tua casa mais uma vez. E o Senhor diz na Tua palavra para nós: seja forte, seja corajoso, trabalhe, se esforce, porque eu sou contigo, porque eu estou com você, diz a Tua palavra. E nós te adoramos, ó Pai. Nós te bendizemos, te exaltamos, ó Pai, por esse ano que está chegando, já está às portas. Mas, ó Pai, não queremos esperar 3 dias, 2 dias para fazer um pacto contigo. Nós queremos fazer esse pacto hoje. Nós queremos fazer esse pacto hoje contigo. E, Pai, que cada vida nessa hora, Senhor Deus, seja tocado pelo Senhor, para também fazer esse pacto com o Senhor, de buscar em 2014 mais do Senhor, de buscar mais o Senhor da obra, para poder realizar a obra do Senhor com eficácia, com alegria, com zelo, com prazer, com gozo. Oh, Deus, abençoa a Tua casa, Senhor. Obrigado porque essa igreja está aqui há 50 anos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Mas nós queremos ver essa igreja repleta de vidas preciosas. Nós queremos ver de volta aqueles que se perderam no caminho, Pai. Nós queremos ver aqueles que ainda não se converteram, ó Deus, e que estão aqui em nosso derredor, e talvez até frequentando a igreja, mas ainda não entregaram a vida verdadeiramente a Ti. Pai, faz essa obra. Toca nos corações, Pai. E que em 2014, Senhor Deus, cada crente dessa igreja, Senhor Deus, esteja fazendo este voto de buscar, fortalecer a sua vida espiritual mais do que tudo. Buscar o Senhor mais do que ouro, mais do que prata. Amar o Senhor e amar a Tua casa mais do que amamos a nós mesmos. Abençoa, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos sonhos, pelos projetos de vida também que há nas casas, nos lares, nas famílias, no coração dos moços e moças, dos pais, das mães, dos filhos. Ó Pai, abençoa esses sonhos. Eu queria desafiar você a consagrar os seus sonhos a Deus nessa hora. Falando com Ele, consagra. Se você quer se formar, se você quer casar, se você quer arrumar uma namorada, um namorado, se você quer se formar, se você quer um novo emprego, se você quer dar uma guinada na sua vida, consagra isso a Deus nesse momento, irmão. Tenha fé. Abençoa, Pai, esses sonhos que estão sendo depositados no seu altar de graça, esses sonhos que estão sendo colocados diante do Senhor. Consagra, abençoa cada vida, cada coração, cada família, cada casamento, cada lar, cada pai, mãe, filhos. Oh, Pai querido, cada talento e dom que o Senhor deu para o Teu povo. Consagra, Pai, abençoa, Pai. E muito obrigado, Senhor, por Tua promessa, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, ainda de pé, vamos cantar o hino 114, Brilho Celeste. Esse brilho celeste.